Quando ainda pequenos, em nossa trajetória de escolarização, começamos a ter contato com o conteúdo de história através da matéria estudada, porém sem quase ou nenhuma familiaridade com assuntos sobre historiografia. A palavra historiografia é constituída pelos termos história, termo grego que significa pesquisa, e grafia, que significa escrita. Logo, em seu significado mais expressivo e claro, traz o sentido da escrita de uma pesquisa, ou mesmo pesquisa que necessita de forma escrita de uma narrativa, ou seja, da escrita da história. Os principais autores da historiografia grega tratam de produzir suas pesquisas com a preocupação de não perderem os fatos de determinada época no tempo. E esse é o papel principal dos historiadores, desenvolver a sua própria historiografia. Mas também, diante de tudo isso, vale ressaltar que foi somente a partir do século XIX que a disciplina História passou a ser considerada uma disciplina com métodos próprios de cunho científico e com particularidades em seu próprio relato. A historiografia que queremos propor é sobre Noé Mendes de Oliveira. E por que não dizer a proposição de uma garimpagem para compreendermos e refletirmos sobre suas manifestações culturais em Teresina, que foram valorizadas e divulgadas em seu percurso como folclorista. Nesse contexto, entender como o tempo também trata de mudar nossa compreensão e percepção histórica. A prova de Noé Mendes reflete todo o seu legado cultural deixado na cidade de Teresina, carregada de piauiensidade. Você sabe como Noé Mendes se tornou folclorista? Vem comigo que eu te conto! Nascido no dia 17 de janeiro de 1940, em Simplício Mendes, no Piauí, Noé Mendes foi vereador, professor, folclorista e entusiasta cultural. Noé Mendes também foi formado em teologia pela Universidade Pontifícia em Roma, na Itália, e falava vários idiomas, como o espanhol, o italiano e o grego. Mas foi em sua volta para o Piauí que sua paixão pela cultura popular se aflorou. A construção de sua piauiensidade se deu pelo fato de Noé ocupar uma posição em vários espaços na vida pública, tanto regional como nacional, numa trajetória de construção da identidade do homem piauiense, nos anos de 1970 e 1980. Esta fase do folclorista Noé Mendes foi muito crescente a dedicação pela cultura piauiense, pois foi um momento de grandes produções em pesquisas, ensaios e estudos sobre o folclore. Lá por volta de 1970, Noé Mendes passou a publicar as suas escritas na revista Presença, onde na sua primeira edição ele contribui com escritas a favor da preservação do patrimônio cultural e das diversas manifestações de cultura representadas nas danças, como o cavalo piancó, o bumba meu boi e o reizado. Segundo o intelectual, antes de ser uma dança, o Bumba Meu Boi era uma representação comparada a uma farsa teatral, com personagens e situações caricatas, baseada em circunstâncias onde as personagens se comportavam de maneira extravagante. Ainda que pelo geral mantivesse uma quota de credibilidade, a dança do boi representava a civilização do couro, cujo principal personagem foi o Piauí durante a colonização do Nordeste. Já o reizado, também conhecido como folia de reis, era marcado por rebuliços, comicidade e alegria na brincadeira. Para Mendes, os cantos de chegada e saída do reizado representavam as mais belas criações populares da música nordestina.
Quando voltei, Teresina continuava a mesma, acanhada e tão pequena. Meus olhos haviam percorrido grandes cidades do mundo. Somente a partir dos anos de 1970, Teresina começou a se transformar, a crescer, a mudar de visual. E eu me orgulho de ter participado dessa transformação. Dei minha contribuição. Aqui construí casa, escola, plantei árvores, publiquei livros, gerei filhos. Coloquei a serviço do povo de Teresina minha experiência, meus conhecimentos, minha sensibilidade. Aqui plantei o meu coração. Com o perfil voltado à cultura, Mendes foi indicado a compor uma equipe que fundaria uma instituição voltada à cultura em Teresina, a Fundação Monsenhor Chaves, na gestão do prefeito Al Ferraz. Para Noé Mendes, enquanto órgão cultural, a Fundação Cultural Monsenhor Chaves precisaria esquecer essa preocupação de ser apenas mais uma promotora de eventos e que o município ele precisaria vivenciar a sua própria dinâmica cultural, ao criar condições para que essas manifestações permanecessem deixando de lado essa ideia de amparo. As atividades partiam de ações conjuntas com grupos de jovens, centros sociais, grupos de teatros, associações de moradores, e a atuação da Fundação ela partiu de ações voltadas para a educação, arte e para a promoção de atividades culturais. Noé Mendes de Oliveira faleceu no dia 20 de outubro de 1990 em Teresina, Piauí.